Boas energias. Continuação do capítulo 1. Eu duvidei de Deus. Naquela fase de incoerência pessoal, eu havia deixado de acreditar em Deus e sempre me questionava: como pode haver um ser superior que me emite tanto sofrimento? E por que estou revelando esta história? Porque, assim como eu, muitas pessoas passam dificuldades. Nem todas, infelizmente, se dão conta de que são responsáveis por criar ou cocriar, como vou explicar a seguir a própria realidade, alterando o seu campo vibracional e, assim, todos os resultados de sua vida. Por esse desconhecimento se vitimizam e se consideram arrasados. E quantos não passam por dificuldades semelhantes? Quantas mães precisam cuidar sozinhas de seus filhos? Quantas pessoas precisam enfrentar problemas de saúde na família, acumulando débitos e carregando o peso do mundo nas costas? O universo, entretanto, me dava sinais evidentes para assumir a responsabilidade e mudar completamente o panorama da minha vida. Como aquela velha máxima: ou você aprende no caos ou na ordem. No meu caso, precisei passar por uma morte em vida para despertar para o meu papel e iniciar a jornada para assumir minha missão no mundo. Porém, a dor ainda era tão grande que se tornava impossível viver. Eu só queria que ela cessasse. E nesse processo de vitimização e sofrimento, não enxergava os sinais, até o momento que recebi o mais claro de todos eles, através do meu filho Arthur, que estava muito doente. Na ocasião, ele já havia passado por uma cirurgia que não apresentou bons resultados. A orientação médica era de que ele precisava de uma transfusão de sangue. Exatamente nesse momento percebi que meu filho, que havia 1 ano estava entre idas e vindas em hospitais, poderia morrer. Diante desse cenário, entendi: se não fosse para mudar por mim, que fosse por ele. Em busca de um novo caminho de luz, decidi estudar, pesquisar, procurar recursos científicos para entender como eu havia destruído a minha vida. Por estudar a mente humana desde os 16 anos, sabia que, de alguma forma, eu estava atraindo todas aquelas situações difíceis. No entanto, precisava entender o que havia permanecido. O que fazia permanecer naquele loop mental. Um caos absoluto que já durava anos, subindo um degrau e voltando 10. Precisava descobrir como eu havia criado aquela realidade e por que estava vivendo aquilo. Durante 48 horas estudei sem parar, buscando respostas no intuito de me curar, de curar as memórias que eu compartilhava com meu filho. Decidi fazer isso porque, enquanto estava grávida, eu havia tido sentimentos de rejeição por Arthur, motivos por uma dificuldade de entender e aceitar a gravidez naquele momento da minha vida. Por causa disso, eu me sentia culpada pela doença dele e, por consequência, me destruía cada vez mais. Pois, quanto pior estivesse a minha vida, mais conformada eu ficava. Considerava que não merecia viver, não merecia ser feliz, não merecia meus filhos e as pessoas que estavam ao meu lado. A culpa e a vergonha provocavam esse movimento interno autodestrutivo.
Eu me detestava, me maltratava, não me aceitava e a vida ficava cada dia pior. Por esses fatores todos, precisava me curar, eliminar a culpa que carregava por ele estar doente. Para que o Arthur também superasse aquela situação, se eu me curasse da depressão e me livrasse das memórias fatais e doentes que me atormentavam, conseguiria criar uma nova realidade e a vida próspera que sempre desejei. Atravessei naquela fase um processo muito dolorido. Não conseguia me concentrar, não conseguia trabalhar. As dívidas aumentavam dia após dia. Cheguei a passar fome. Chorava desesperadamente todos os dias. Não tinha dinheiro para comer nem para comprar os remédios para meu filho. Algumas vezes, quando o Arthur tinha febre, eu rezava para que a temperatura dele baixasse, porque não dispunha de recursos para comprar o remédio ou levá-lo ao hospital. Então colocava-o no banho, fazia a oração Ho'oponopono no Japamala, cordão sagrado. Rezava, meditava e pedia que meus mentores e Deus me ajudassem. Foi nesse período que adquiri o hábito de meditar. Meditava de desespero, medo e segurança. Cansava de tanto chorar e então silenciava. E quando silenciava, entrava em processo meditativo. Na meditação, quando você silencia, entra em contato com sua essência divina. E a partir daí, as mudanças começam a acontecer. Eu ainda não conseguia compreender as mudanças, mas entendi que precisava me curar, libertar a culpa que carregava dentro de mim, para conseguir ajudar meu filho e iniciar a criação de uma nova realidade e da vida milionária e próspera que sempre desejei. Silêncio libertador. Eu meditava de tanto chorar, de tanta tristeza, por estar paralisada pois a culpa nos paralisa. O caos nos paralisa. Hoje entendo que isso gera uma frequência densa e trava todo o progresso na jornada da vida. Mas foi nessa situação, quando passei a meditar e silenciei de tanto cansaço, que minha comunicação com Deus e com o universo começou efetivamente. Por meio da meditação, do silêncio e da minha conexão com a fonte, consegui acessar o que estava dentro de mim. Percebi que o silêncio e a meditação são necessários para nos conectarmos com Deus. Compreendi naquele instante que a resposta para superar todo aquele caos estava dentro e não do lado de fora. O processo de transformação não foi rápido nem simples. Meus estudos sobre PNL, programação neurolinguística, me guiaram até a física quântica. Foram 5 anos aprendendo sozinha. Durante esse período não encontrei nenhum guia específico, mas que alimentei de livros, cursos, palestras. Passava 20 horas estudando gratuitamente na internet e dormia apenas 2 a 3 horas por dia. Eu cocriei tudo. Você deve estar se perguntando o que é cocriar e o que significa o termo cocriação da realidade. Compreender o que é e o que representa no campo eletromagnético do universo é a chave para a abertura de muitas portas na vida. Certamente facilita esse esclarecimento. Eu compreendi o que isso significa durante minha jornada de dor, sofrimento, autodestruição e morte em vida. Essa experiência me trouxe a luz de que precisava para encontrar todas as respostas da minha vida. A cocriação tem por base a lei da atração.
que poderia se chamar lei da vibração, porque uma pessoa não depende de forças externas para conseguir aquilo que deseja. Ou seja, alguém pode manifestar ou cocriar a partir da vibração ou da frequência vibracional que envia ao universo. E por que o termo cocriar? Porque para criar os resultados desejados, seja dinheiro, sucesso ou riqueza, é preciso criar em conjunto ou coparticipação com o universo, com Deus e o todo. Para a física quântica, Deus é o próprio universo, ou então vácuo quântico. Como já mencionei, o chamo de matriz holográfica. E como funciona a cocriação? Bem, todos temos um campo eletromagnético que emite uma frequência ou padrão vibracional específico de energia ao universo. Isso é que ressoa no universo. Por sua vez, o universo é formado por uma única onda de energia e vibração. Então, para cocriar ou manifestar a realidade que se deseja, é necessário enviar uma onda de vibração que entre em correspondência ou ressonância energética de vibração com frequências similares no universo, no vácuo quântico, na própria matriz holográfica. Por isso também tudo é possível, conforme apresentei mais adiante o termo infinitas possibilidades. Isso significa que você só precisa encontrar a frequência correta do seu desejo. Tudo é uma questão de vibração, compatível no universo. No processo da cocriação, então, quando é enviada uma onda de prosperidade, por exemplo, ancorada em sentimentos de amor, alegria ou gratidão, posicionados em uma faixa vibracional considerada elevada. Essa mesma onda se funde a outra onda de mesma vibração no universo, formando o colapso da função de onda. É assim, segundo a física quântica, que se forma a realidade e os eventos de qualquer coisa material em nosso mundo. Por isso, em parceria de mãos dadas com Deus, com o universo, direto no vácuo quântico, de fato, você pode criar, ou melhor, cocriar a realidade desejada. Nos próximos capítulos serão apresentados outros conceitos que amparam esse fenômeno, como reprogramação vibracional das células, do DNA e, consequentemente, do campo quântico e vibracional de energia. Fui meu próprio laboratório. Retornando minha história, por que estou apresentando todos esses fatos passados? Porque, como já mencionei, o conteúdo deste livro remete às técnicas que passei anos estudando e aplicando em minha própria vida. Fui e sou, acima de tudo, meu próprio laboratório existencial. Efetivamente, eu tinha tantos sonhos, mas trabalhava contra eles. Isso, de fato, impedia que se realizassem, porque eu mandava para o universo uma frequência muito baixa, apoiada em sentimentos inferiores e de baixa autoestima. Adotar um comportamento de vítima, de culpa ou de revolta também esteja comprometendo a realização dos seus sonhos de riqueza e prosperidade. Há uma profunda relação entre as emoções e o padrão de energia predominante de uma pessoa. E isso
consequentemente, afeta todos os nossos resultados da vida em todos os aspectos. Ao longo do livro, explicarei melhor porque emoções como tristeza, culpa, depressão, vitimização ou raiva podem impedir a manifestação de qualquer desejo. Elas geram um padrão de energia que pode ser alto ou baixo. Além disso, falarei da escala das emoções humanas, que demonstra a relação entre emoções e frequência. As ações, atitudes e emoções que eu sentia interferiram diretamente na minha realidade. Em meio ao caos, uma morte em vida, vibravam dentro de mim sentimentos como frustração, angústia e falta. Com essa experiência, percebi que em situações caóticas permanecemos em um círculo vicioso. Por exemplo, se você tem uma crença, percepção e mentalidade de escassez, os desejos e anseios aprovados dentro de você serão voltados para a escassez. Assim, forma-se uma mentalidade pobre. Para sair desse desequilíbrio, você precisa acreditar em novas possibilidades e abrir a mente para um novo comportamento. É necessário adquirir a consciência por uma mudança interior, atentando para o que existe e vibra dentro de você. Em primeiro lugar, você deve deixar a posição de vítima e assumir a responsabilidade por todos os acontecimentos de sua vida. Liberte-se dos medos, da falta de coragem e da insegurança que ainda ancoram o caos em sua vida. Todas essas atitudes remetem à mudança de postura interior. Algumas pessoas ainda se comportam na frequência do julgamento, apontando o dedo para o outro. Outras são indiferentes à própria vida e por isso vibram na apatia, na total distração, ainda sem um propósito claro no mundo. É preciso despertar para o que existe dentro de si, tomar a decisão de transformar o medo em coragem, em ação. No treinamento, holococriação de objetivos, sonhos e metas, ensino como transformar todas essas emoções negativas, a fim de construir um novo mindset de riqueza e prosperidade, alterando a frequência que vibra dentro de você. Você deve, portanto, ancorar-se no primeiro pilar da criação da realidade, na fonte eu sou, no merecimento, na conexão com Deus, para sair do looping mental dos problemas. No meu processo de transformação, no ponto em que fui capaz de virar a chave mental, aprendi que não existem limites para o tamanho dos seus sonhos. Todos podem virar realidade. Eu sou a prova disso. Concretizei todos os meus desejos e hoje ensino como fazer isso ao contar minha própria história. Muitas vezes permanecemos em determinada situação de crise por longos períodos. Repetimos o ciclo já conhecido de subir um degrau e retroceder 10 logo em seguida. É frustrante, eu sei. Você trabalha, luta, dedica e a impressão é que nada avança. Os mesmos processos se repetem, tudo aparece igual, inerte. Aparentemente, os cenários e os personagens da vida mudam, mas os resultados se mostram demasiadamente parecidos.